Laura voltou para casa após dar à luz seu segundo filho, um menino. Ao chegar, sua filha de 7 anos, que sempre foi carinhosa e doce, viu o irmãozinho pela primeira vez. Algo inexplicável aconteceu. Sofia começou a tremer, seus olhos arregalados de medo. De repente, sem aviso, ela gritou: "Mamãe, queime-o agora?" Completamente chocada, Laura perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. "Você quer queimar o bebê?" Então uma verdade surpreendente veio à tona. O dia estava ensolarado, mas uma inquietação tomou conta de Laura assim que atravessou a porta de casa com o bebê nos braços. A luz, antes reconfortante, parecia mais fraca, e a familiaridade da casa já não oferecia a sensação de alívio que esperava. "É só o cansaço?" pensou, tentando ignorar a sensação incômoda que pairava no ar. Do outro lado da sala, seu marido, Daniel, a recebeu com um sorriso. Ele se aproximou e deu um beijo na testa de Laura. "Finalmente em casa, hein?" "Como está nosso pequeno guerreiro?" perguntou, acariciando suavemente a cabeça do bebê. "Ele está bem", respondeu Laura, tentando disfarçar a inquietação que sentia. "Só cansada?" Ao ouvir passos rápidos no andar de cima, o sorriso de Laura se expandiu. "Sofia, querida", chamou, ansiosa para que sua filha de 7 anos conhecesse o irmãozinho. Daniel olhou para a escada, esperando que a filha descesse correndo, como sempre fazia. Mas Sofia desceu devagar. Não havia o brilho nos olhos ou a alegria que Laura e Daniel esperavam. A menina parou no último degrau, os olhos fixos no bebê nos braços de Laura, sem sequer piscar. Algo em seu comportamento fez o estômago de Laura se revirar. Daniel franziu a testa, notando o mesmo comportamento estranho. "Olha quem chegou!" "Seu irmãozinho", disse Laura, tentando manter a voz animada. Sofia, no entanto, permaneceu imóvel, os olhos vidrados e expressão fria, distante. "Sofia", chamou Daniel, agora um pouco preocupado. A menina não respondeu. Seus lábios tremeram antes de sussurrar, com a voz trêmula: "Queime ele." O mundo de Laura e Daniel pareceu congelar. "O quê?" perguntou Laura, sem acreditar no que ouviu. "Queime ele agora, mamãe", repetiu Sofia, com uma calma perturbadora. O pânico de Laura se refletiu no olhar de Daniel, que deu um passo à frente, tentando acalmar a filha. "Sofia, o que você está dizendo?" "Esse é seu irmão. Você falou tanto sobre ele antes, lembra?" Mas Sofia balançou a cabeça lentamente, os olhos ainda fixos no bebê. "Ele não devia estar aqui." "Queime ele, mamãe, antes que seja tarde." O ar ficou mais pesado, como se algo invisível estivesse drenando a energia da sala. Laura apertou o bebê contra o peito, seu coração disparado. Daniel, agora mais próximo da filha, agachou-se na frente dela. "Sofia, está tudo bem. Ninguém vai queimar ninguém. O que está acontecendo com você?" Sofia recuou um passo, o olhar vidrado ainda no bebê, como se o som de seus gemidos a incomodasse. "Por favor, mamãe", sussurrou, com a voz fraca, quase implorando. "Queime ele." Laura e Daniel se entreolharam, sem palavras, o pânico crescendo. Tudo o que eles conheciam sobre a filha parecia ter evaporado. A menina alegre e cheia de vida estava ali, mas agora fria, estranha, falando palavras que carregavam um peso assustador. "Sofia, vá para o seu quarto agora", disse Laura, a voz trêmula, mas firme. Daniel ficou de pé, tentando manter a calma diante da situação aterradora. Sofia hesitou por um momento antes de se virar e subir lentamente as escadas, cada passo reverberando pela casa. Quando a porta do quarto dela se fechou, o silêncio que se instalou foi sufocante. Laura, ainda segurando o bebê, olhou para Daniel, seus olhos cheios de incerteza e medo. "O que está acontecendo com ela?", sussurrou, quase incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. Daniel passou a mão pelo rosto, claramente abalado, mas tentando manter a compostura. "Não sei. Mas precisamos descobrir o que está acontecendo antes que algo pior aconteça." Laura olhou para o bebê, que agora choramingava suavemente em seus braços, sem entender o motivo da tensão ao seu redor.
O medo de Laura aumentava. Algo muito errado estava acontecendo. Nos dias seguintes ao retorno para casa, o comportamento de Sofia se tornou cada vez mais perturbador. Ela evitava o bebê a todo custo e passava a maior parte do tempo sozinha no quarto. Laura e Daniel trocavam olhares preocupados, tentando entender o que estava acontecendo com a filha. Uma noite, enquanto o bebê finalmente dormia, Laura ouviu um som suave vindo do corredor. Ela trocou um olhar com Daniel, ambos em alerta. Sofia, chamou Laura, levantando-se lentamente. Os dois seguiram o som e encontraram a porta do quarto de Sofia entreaberta. Ao empurrá-la suavemente, viram a menina sentada no chão, de frente para o espelho, completamente imóvel. Seu olhar parecia perdido, fixo no reflexo à sua frente. Sofia, disse Daniel, com a voz suave, tentando não assustá-la. A menina não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro assustador. Ela me disse para queimar o bebê. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem disse isso, Sofia? Sofia virou a cabeça levemente, ainda encarando o espelho. A mulher. Ela vem toda noite. Daniel se ajoelhou ao lado da filha, tentando trazê-la de volta à realidade. Sofia, ninguém vai queimar o bebê. Não existe mulher nenhuma. Foi apenas um sonho. Mas Sofia não parecia convencida. Ela fica no canto do quarto. Ela disse que o bebê não devia estar aqui e que eu devo queimá-lo para proteger você. O ar na sala ficou pesado, como se algo invisível os envolvesse. Laura e Daniel se entreolharam, sem saber como reagir. Aquilo estava além de qualquer comportamento normal de ciúmes. Está tudo bem, Sofia? O bebê está seguro, e você também está, disse Laura, tentando controlar a própria voz trêmula. Você não pode machucar o bebê, você deve protegê-lo, ele é o seu irmãozinho. Sofia olhou para Laura, seus olhos distantes e frios. Eu só quero fazer o que ela disse. Daniel, percebendo o perigo nas palavras da filha, decidiu que era hora de levá-la para a cama. Sofia, você precisa descansar agora? Amanhã falaremos sobre isso. Relutante, Sofia se levantou e seguiu os pais, mas as palavras dela ecoavam na mente de Laura. Aquela ideia de que Sofia deveria queimar o bebê era mais do que preocupante, era aterrorizante. Mais tarde naquela noite, enquanto tentavam descansar, Laura acordou subitamente, uma sensação de alerta tomando conta de seu corpo. Ao seu lado, Daniel já estava de pé. Ouviu isso? Ele sussurrou. Eles correram para o quarto do bebê. Ao abrir a porta, encontraram Sofia ao lado do berço, uma caixa de fósforos aberta em suas mãos. Sofia, gritou Laura, com o coração disparado. Ela correu para tirar os fósforos das mãos da filha enquanto Daniel a afastava do berço. Ela disse que eu preciso fazer isso, sussurrou Sofia, olhando para o chão, como se estivesse obedecendo a uma ordem invisível. Laura abraçou Sofia com força, sentindo o corpo frio e tenso da filha contra o seu. Não, querida. Ninguém vai te machucar, e ninguém vai machucar o bebê. Daniel olhou para Laura com olhos cheios de medo e confusão. Eles sabiam que o que estava acontecendo com Sofia era muito mais sério do que podiam imaginar. E sabiam que, se não agissem logo, o que ela estava ouvindo, ou vendo, poderia destruir a família que eles estavam tentando proteger. Laura e Daniel sabiam que o comportamento de Sofia havia ultrapassado os limites do aceitável. O incidente com os fósforos os deixou em estado de alerta. Na manhã seguinte, enquanto o bebê dormia, eles se sentaram à mesa da cozinha, as vozes abafadas pela tensão. Isso foi longe demais, Laura. Não podemos ignorar. Sofia está vendo e ouvindo coisas. Isso não é normal, disse Daniel, a voz carregada de preocupação. Eu sei, respondeu Laura, os olhos fixos no café que esfriava na xícara. Mas o que podemos fazer? Ela fala sobre essa mulher como se ela fosse real. O dia passou em silêncio, com Sofia cada vez mais distante. À noite, Laura e Daniel decidiram dormir em turnos, alternando entre ficar de olho no bebê e em Sofia.
A sensação de perigo era palpável, como se algo invisível estivesse sempre presente, à espreita. Então, Laura e Daniel não perderam tempo. O mais rápido possível, marcaram uma consulta com um psicólogo infantil. Eles sabiam que Sofia precisava de ajuda, e rapidamente. Durante a consulta, Sofia falou pouco, e quando fez, mencionou a mulher no quarto. O psicólogo, atento, sugeriu que o comportamento dela poderia estar relacionado a algum trauma não identificado. Quem sabe, influências externas que a mente infantil dela havia transformado em uma figura assustadora. Ao voltarem para casa, o clima ficou mais pesado. Laura sentia que, mesmo com a ajuda profissional, havia algo mais profundo, algo que eles não estavam entendendo. O que estava afetando Sofia de maneira tão intensa? Nos dias que se seguiram à consulta com o psicólogo, uma inquietação tomou conta de Laura. Aos poucos, ela começou a perceber algo que antes havia ignorado. Toda vez que Marisa, sua sogra, visitava a casa, o comportamento de Sofia piorava. A menina, que já estava retraída, ficava ainda mais distante, seus olhos seguindo o bebê com um misto de medo e repulsa, como se algo invisível a estivesse atormentando. E sempre, após uma dessas visitas, Sofia parecia mais perturbada. Marisa, com seu tom suave e controlado, lançava comentários que agora ressoavam de forma alarmante. Esse bebê não se parece nada com você ou com Daniel, já percebeu? Ou algumas crianças simplesmente não se encaixam nas famílias? Frases aparentemente inocentes, mas que para Laura soavam como ataques disfarçados. Ela se lembrou de várias vezes em que Marisa, sorrateira, questionava a fidelidade dela, insinuando que o bebê talvez não fosse filho de Daniel. Cada palavra plantava uma semente de dúvida, e agora essas sementes pareciam estar brotando na mente de Sofia. Foi nesse turbilhão de pensamentos que as palavras do psicólogo voltaram à mente de Laura. De influências externas podem ter se transformado em uma figura assustadora. De repente, tudo fazia sentido. Marisa, com seus comentários venenosos, poderia estar manipulando a percepção de Sofia, fazendo com que a menina transformasse seus medos e inseguranças em algo muito mais real, a figura que dizia a ela para queimar o bebê. E se, na mente frágil de Sofia, essa figura aterrorizante não fosse apenas uma mulher misteriosa, mas uma manifestação dos próprios medos alimentados pelas palavras da avó? Conforme os dias passavam, Laura começou a conectar os pontos. Sofia ficava mais agitada e inquieta sempre após as visitas de Marisa, e foi logo depois de uma dessas visitas que começaram as falas sobre queimar o bebê. A ideia de que sua própria sogra estivesse por trás de todo esse caos era perturbadora, mas impossível de ignorar. Laura sabia que, conscientemente ou não, Marisa estava plantando essas ideias sombrias na cabeça da neta. Preocupada e com o coração pesado, Laura decidiu conversar com Daniel. Revelou suas suspeitas, explicando como Marisa poderia estar influenciando Sofia de uma maneira perigosa. No início, Daniel hesitou em acreditar que sua própria mãe pudesse estar causando mal à neta. No entanto, conforme Laura expunha os detalhes, o desconforto no rosto de Daniel se tornou evidente. Ele começou a se dar conta de como os comentários aparentemente inocentes de sua mãe poderiam ter se infiltrado na mente vulnerável de Sofia, criando uma tempestade de confusão e medo. Ela não faria isso de propósito, Laura, disse Daniel, com a voz hesitante. Mas talvez ela não perceba o impacto que está causando. Intencional ou não, Daniel, respondeu Laura, o efeito é o mesmo. Sofia está sofrendo, e nosso bebê está em perigo. Eles sabiam que precisavam agir rápido. A influência de Marisa sobre Sofia era muito mais profunda e tóxica do que haviam percebido. A tensão vinha crescendo por dias, e Laura sabia que não poderia mais adiar o confronto. As suspeitas que alimentavam seu coração, a certeza de que Marisa estava envenenando a mente de Sofia, a deixavam acordada à noite. Ela não podia mais permitir que aquilo continuasse. Quando Marisa chegou para mais uma visita, Laura já estava preparada para enfrentar a sogra. Marisa entrou na sala com seu ar usual de superioridade. Daniel não estava em casa, o que deu a Laura a oportunidade que precisava. Observou enquanto Marisa se aproximava de Sofia, que estava quieta no sofá, e sentiu o peso das palavras do psicólogo se confirmando. De influências externas podem ter se transformado em uma figura assustadora.
Sofia parecia mais retraída toda vez que a avó estava por perto, e Laura sabia que Marisa era a raiz de todo o caos. Marisa, preciso falar com você, Laura disse, sua voz séria. Marisa olhou para ela com desdém, claramente não gostando do tom de comando. Claro, Laura. O que aconteceu? Perguntou Marisa, com sua voz doce, mas calculada, como se já pressentisse que algo estava errado. Laura sentiu o coração bater acelerado, mas a determinação que havia cultivado ao longo dos últimos dias a manteve firme. O que você está fazendo com Sofia? Perguntou diretamente, sem rodeios. Marisa piscou, surpresa, tentando disfarçar a inquietação. O que você quer dizer com isso? Eu não estou fazendo nada. Laura se aproximou, o olhar fixo e determinado. Você está enchendo a cabeça da minha filha com mentiras, está fazendo ela rejeitar o irmão. Está plantando ideias de que o bebê não pertence a essa família. Isso precisa parar, Marisa. A expressão da sogra endureceu, e por um momento o ar ficou pesado, como se as palavras de Laura tivessem finalmente perfurado a barreira de controle de Marisa. Ela cruzou os braços, a raiva mal contida em seu olhar. Laura, você está exagerando. Eu só quero o bem da minha neta. Mentira. Laura não pôde mais se segurar. Eu sei o que você está fazendo. Sofia me disse o que tem ouvido. Você está envenenando a cabeça dela com essas suas suspeitas infundadas sobre o bebê, e eu não vou permitir que isso continue. Por um momento, Marisa ficou em silêncio, os olhos fixos em Laura, como se estivesse avaliando quanto poderia disfarçar. Mas então, algo dentro dela cedeu. Eu nunca acreditei que esse bebê fosse de Daniel, confessou, sua voz amarga. Sempre achei que você tivesse traído meu filho. E Sofia merece saber a verdade. O choque percorreu o corpo de Laura. Ela ficou ali, estática, incapaz de acreditar no nível de manipulação que Marisa havia atingido. O mundo pareceu parar por um instante, e tudo que Laura queria era gritar, chorar, confrontar a injustiça daquela acusação, mas se manteve forte. Você não estava protegendo ninguém, Marisa, disse Laura, sua voz firme, mas cheia de dor. Você está destruindo sua própria família. Destruindo Sofia? Marisa tentou manter a compostura, mas o confronto havia aberto uma fissura. Eu só estava tentando proteger o meu filho, repetiu, mas até ela parecia perceber a fragilidade de suas palavras. Laura, com lágrimas ardendo em seus olhos, respirou fundo e encarou Marisa. Não tem desculpa para o que você fez. Sofia é uma criança, e você a está machucando. Está nos machucando. Marisa, no entanto, não cedeu. Seu olhar ficou mais frio, e ela se levantou, segurando a bolsa com firmeza. Eu não devo nenhuma satisfação a alguém que traiu o próprio marido, disse com uma voz cortante, cheia de ressentimento. Eu sei o que estou fazendo para proteger minha família. Com essas palavras, Marisa virou-se e saiu da sala, deixando Laura estática, seu coração pesado com o peso do confronto. Apesar do impacto doloroso das palavras da sogra, Laura sabia que havia dado o primeiro passo para proteger sua família da influência tóxica de Marisa. Sabia que essa batalha estava longe de terminar, mas o confronto havia sido necessário. As palavras de Marisa não saíram da mente de Laura enquanto ela aguardava o retorno de Daniel naquela noite. Quando ele chegou, exausto do trabalho, ela sabia que teria que contar a ele sobre o confronto. Sua expressão grave alertou Daniel de que algo sério havia acontecido. Precisamos conversar, disse Laura, a voz contida, tentando segurar as emoções que ameaçavam transbordar. Ela contou a ele tudo o que Marisa havia confessado. Daniel ficou paralisado, a raiva e a dor crescendo em seu rosto enquanto processava as revelações. Ela realmente disse isso? Ela acha que nosso filho não é meu? As palavras saíam em tom de incredulidade, como se ele não pudesse conceber que sua própria mãe pudesse pensar algo assim. Laura concordou, vendo conflito nos olhos dele. Sim, ela disse que sempre acreditou que eu tinha traído você e que o bebê não era seu filho. Daniel fechou os olhos por um momento, passando as mãos pelo rosto, claramente abalado.
Ele confiava em Laura, e isso nunca havia sido um problema entre eles, mas saber que sua própria mãe estava plantando essas dúvidas era devastador. Não podemos deixar isso continuar, Daniel, Laura continuou, sua voz mais suave, mas ainda determinada. Precisamos fazer o teste de paternidade, acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Daniel abriu os olhos, franzindo a testa. Laura, não precisamos disso. Eu confio em você. Sei que você nunca faria algo assim. Esse teste é para provar o quê? Para dar satisfação à minha mãe? Ela não merece isso. Eu sei que você confia em mim, e eu confio em você. Mas não é só sobre nós, disse Laura, sentando-se ao lado dele. Sofia está sendo influenciada, Daniel. Marisa está manipulando, colocando ideias terríveis na cabeça dela. Não podemos deixar isso continuar. Daniel ficou em silêncio, sua respiração pesada enquanto pensava no que Laura estava dizendo. Ele odiava a ideia de ter que fazer um teste para provar o que já sabia, mas Laura estava certa. O veneno de Marisa já havia se infiltrado na mente de Sofia, e a única maneira de cortar isso pela raiz era mostrar a verdade. Finalmente, ele suspirou, resignado. Tudo bem. Vamos fazer o teste, mas não porque eu duvido de você. Vamos fazer isso para acabar com essa situação de uma vez por todas, para proteger nossa família. Laura concordou, sentindo um alívio, embora ainda houvesse dor em seu peito. Sabia que fazer o teste era o caminho certo, mas também sabia o quanto aquilo estava pesando sobre eles. No fundo, tudo o que ela queria era que sua família pudesse seguir em frente em paz. O processo para o teste de paternidade começou, e as semanas que se seguiram foram longas e carregadas de ansiedade. Cada dia parecia arrastar-se, e o peso das dúvidas que Marisa havia semeado permanecia entre eles como uma sombra. Finalmente, o dia chegou. Laura abriu o envelope, Daniel ao seu lado. O silêncio na sala era quase sufocante. O bebê era, sem sombra de dúvida, filho de Daniel. Eu sabia, murmurou Daniel, puxando Laura para um abraço apertado. Ele a beijou com ternura. Sempre soube. Mas o teste não era apenas para eles. Eles precisavam confrontar Marisa com a verdade, e essa seria a parte mais difícil. Quando Marisa chegou à casa deles, sua expressão era rígida, mas havia uma clara tensão em seu rosto. Ela sabia que algo estava por vir. Fizemos o teste, disse Laura, segurando o envelope nas mãos. Você queria provas, e agora as tem. Daniel entregou o papel à mãe. Marisa pegou o envelope com as mãos trêmulas e o abriu. Ao ler os resultados, seu rosto empalideceu. O choque tomou conta de seu semblante, e ela se deixou cair na cadeira mais próxima. Eu estava errada? Murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Marisa olhou para o bebê nos braços de Laura. O neto que ela havia rejeitado e questionado por tanto tempo, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. A culpa e o arrependimento estavam claros em cada traço de seu rosto. Eu pensei que estava protegendo Daniel, ela sussurrou, sua voz trêmula. Mas agora vejo o quanto eu errei e o quanto machuquei todos vocês. Daniel se aproximou da mãe, o olhar firme, mas havia uma dor silenciosa ali também. Mãe, você nos fez passar por algo que nunca deveríamos ter vivido. Eu confio em Laura, e sempre confiei. Mas você plantou dúvidas, fez com que Sofia se afastasse do irmão. Sofia poderia ter matado o próprio irmão, se eu e Laura não tivéssemos chegado e tomado os fósforos das mãozinhas dela. Agora, precisamos lidar com as consequências disso. Marisa concordou, as lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Eu não sei como reparar o que fiz. Ela murmurou, olhando para Laura com uma mistura de vergonha e súplica. Por favor, me perdoe. Laura olhou para Marisa. O confronto havia sido difícil, mas a verdade havia prevalecido. Não sei se isso pode ser perdoado tão facilmente, Marisa. Você causou muito sofrimento. Mas, por Sofia, vamos tentar superar isso. Marisa concordou novamente, suas lágrimas silenciosas sendo a única resposta que podia oferecer.
Mas o dano estava feito. Agora, cabia à família reconstruir o que havia sido quebrado. Alguns dias após o confronto, Marisa pediu para voltar à casa deles. Dessa vez, não havia a habitual frieza em seu semblante e ela estava visivelmente fragilizada, carregando a culpa que sufocava desde que a verdade veio à tona. Laura, segurando o bebê em seus braços, olhou para Marisa com uma mistura de dor e empatia. Marisa olhou para o neto, o bebê que ela havia rejeitado, e as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Eu falei coisas horríveis para Sofia, continuou Marisa, com a voz embargada. Plantei ideias na cabeça dela que nunca deveriam ter existido. Eu só queria proteger Daniel, mas agora vejo que tudo o que fiz foi criar uma barreira entre nós. Daniel permaneceu em silêncio, a expressão dura, mas os olhos revelavam a luta interna entre a dor e o desejo de reconciliação. Então, com um tom hesitante, ela finalmente abordou que Laura e Daniel já se perguntavam por que ela acreditava que o bebê não era de Daniel. Eu preciso explicar o que me fez acreditar nessa mentira, disse Marisa, sua voz quebrada. Daniel sempre foi tão dedicado ao trabalho, sempre fora de casa, viajando, e eu via você, Laura, lidando com tudo sozinha. Quando você engravidou, eu fiquei desconfiada. Eu sabia que Daniel e você estavam passando por dificuldades, e em minha mente, aquilo parecia estranho. Ela continuou. Daniel sempre me contou que vocês tentaram por um tempo e não conseguiram. Então, de repente, você engravidou durante uma época em que ele estava sempre longe. Isso me fez acreditar que algo estava errado. Eu não queria pensar mal de você, mas as dúvidas me consumiram, e em vez de perguntar ou apoiar, eu escolhi desconfiar. Laura sentiu a mágoa enraizada nas palavras da sogra. Laura entendia a preocupação de Marisa, mas as escolhas que ela fez baseadas nessa desconfiança foram cruéis. Você nunca falou sobre isso, Marisa, disse Laura, tentando controlar a emoção. Você simplesmente assumiu o pior e fez todos nós sofrer por isso. Marisa concordou tristemente. Eu deveria ter falado com vocês. Eu deixei meu orgulho e minhas inseguranças guiarem minhas ações, e agora estou vendo quanto isso foi errado. Daniel respirou fundo, finalmente quebrando o silêncio. Mãe, você criou uma tempestade desnecessária? Se tivesse conversado conosco desde o início, teríamos resolvido isso de forma diferente. Mas, mesmo assim, estou disposto a tentar seguir em frente. Nós dois estamos. Marisa olhou para o filho, sentindo o peso de suas palavras e as consequências de suas ações. Obrigada, ela sussurrou. Eu não mereço o perdão de vocês, mas prometo que vou trabalhar para reconquistar a confiança que destruí. Nos dias e semanas que se seguiram ao pedido de perdão, Marisa começou a tentar reconstruir os laços que havia rompido. Marisa começou a visitar a casa com mais frequência, mas desta vez com um comportamento visivelmente mais humilde e cauteloso. Embora ajudasse Laura com pequenas tarefas e participasse da rotina do bebê, sua atenção principal estava voltada para Sofia. A menina, antes manipulada pela avó e consumida por um medo profundo do irmãozinho, ainda se mostrava hesitante, como se algo dentro dela resistisse a essa nova realidade. Sofia mantinha distância do bebê, olhando com desconfiança, e Laura sabia que o trabalho de recuperação seria lento. A influência negativa das palavras de Marisa havia criado uma barreira emocional na mente frágil da menina. Marisa tomou a iniciativa de conversar com Sofia de forma direta. Enquanto as duas estavam no quarto de Sofia, Marisa se ajoelhou ao lado da neta, segurando suas pequenas mãos com delicadeza. Sofia começou, a voz embargada pela emoção. Eu errei quando te disse que seu irmãozinho era uma ameaça. Na verdade, ele precisa de você. Você é a irmã mais velha, e ele vai crescer te amando e te admirando. Sofia olhou para Marisa, seus olhos ainda cheios de dúvida e medo. Mas você disse que ele não devia estar aqui e que ele era perigoso. Marisa respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Eu estava errada, Sofia. Ele é seu irmão, e ele nunca vai te machucar. Pelo contrário, ele precisa de você para cuidar dele. Você é a pessoa que ele mais vai confiar no mundo.
Sofia permaneceu em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Marisa continuou, a voz suave e cheia de arrependimento. Você é tão especial para ele, Sofia. E agora ele precisa da sua ajuda, do seu amor. Não tenha medo dele, porque ele só quer ser seu irmão e te amar. As palavras pareciam aliviar o peso que Sofia carregava no peito. Pela primeira vez, a menina se aproximou do berço do irmão, observando com mais curiosidade do que medo. O bebê, inocente ali o alto turbilhão de emoções ao seu redor, sorriu para a irmã, balançando os braços no ar como se quisesse alcançá-la. Laura e Daniel, que observavam à distância, viram a mudança no rosto de Sofia. Não era uma transformação instantânea, mas era um grande passo. Sofia estendeu a mão lentamente e tocou a mãozinha do irmão, que agarrou seu dedo. Um sorriso tímido se formou em seu rosto, e, naquele momento, Laura soube que o medo que antes consumia sua filha estava começando a se dissipar. Marisa, visivelmente emocionada, sorriu com lágrimas nos olhos, sabendo que, embora o caminho para a recuperação fosse longo, Sofia estava finalmente começando a aceitar o irmão. Com o tempo, a casa começou a recuperar a harmonia que havia perdido. Marisa, em seus esforços sinceros para corrigir seus erros, demonstrava um arrependimento genuíno. Isso fez com que, pouco a pouco, se tornasse mais fácil para Laura e Daniel perdoá-la, pois eles viam que suas intenções agora eram boas. Embora os ressentimentos ainda existissem, Laura sentiu um alívio ao ver a avó se empenhando em reconstruir os laços que havia rompido e, principalmente, ao notar que Sofia começava a se aproximar do irmão com carinho. Meses se passaram, e o amor entre Sofia e seu irmãozinho floresceu de maneira natural e pura. O medo e a desconfiança que antes marcavam a relação de Sofia com o bebê deram lugar a um carinho sincero, típico de uma irmã mais velha. Aos poucos, a menina começou a brincar com ele, ajudando Laura nas pequenas tarefas, e por vezes, demonstrando um instinto protetor que enchia o coração de Laura de alegria. Cada gesto, cada risada compartilhada entre os dois irmãos era um sinal claro de que o amor estava crescendo, substituindo por completo as sombras do passado. O vínculo entre eles se fortalecia a cada dia. O amor de Sofia por seu irmão se tornava cada vez mais evidente, apagando as mentiras e medos que antes a dominavam. Agora, ela corria pela casa, fazendo cócegas no bebê, e seu irmão retribuía com gargalhadas alegres, enchendo a casa de uma nova energia, renovada e cheia de vida. Laura observava de longe, sentindo uma gratidão imensa ao ver o laço fraternal que se formava diante de seus olhos. Ao ver Sofia inclinar-se para beijar a testa do irmão e o bebê sorrir de volta, Laura e Daniel soube que, apesar de todo o sofrimento que enfrentaram, sua família havia conseguido curar as feridas. Agora, livres da sombra que quase os destruiu, a família estava mais unida do que nunca. O que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima!